Bem, meus amigos, vamos começar aqui mais um vídeo, mais uma transmissão, né? Hoje eu estou aqui com o Fabiano Prado, nosso grande amigo, que está sempre presente nas lives junto com a gente. O Fabiano, que é lá de Brasília, e veio me visitar aqui no interior do estado de São Paulo, aqui em Serquilho, e está sendo um grande prazer, uma honra receber esse amigo, do qual eu já conheço há muito tempo. Fabiano Prado é de fato um amigo que tem ajudado demais o nosso grupo, é um dos administradores lá dentro do nosso grupo do WhatsApp, e também é um dos amigos que ajuda a gente a levar esse projeto, que é o É Nós Pisóis adiante. O Fabiano Prado é o amigo do qual eu confiei e me ajuda muito com a questão da pasta do Google Drive. Todos os arquivos que tem disponível para os amigos abaixarem, né, aí de forma gratuita, né, que são vários, né, e outros que a gente vai estar adicionando aí, o Fabiano Prado é quem me ajuda muito nessa parte técnica aí. E no nosso vídeo de hoje, a gente gostaria de aproveitar aqui que o Fabiano está aqui, me visitando, e aí a gente estava aqui conversando sobre essa questão do SketchUp, né? Que é uma ferramenta de trabalho para a gente poder desenvolver projetos e tal, assim por diante. Só que não escondo de ninguém, eu não tenho conhecimento de SketchUp em absolutamente nada. Não sou nenhum doutor, não sou profissional, não sei tudo. Estou aqui para poder aprender, assim como a grande parte dos amigos que busca aí o YouTube, sempre buscando informações, né? E a gente tem o privilégio de conhecer muita gente que tem essa boa vontade em querer ensinar. E o nosso canal, com a parceria aí com vários amigos, né, que tem essa boa vontade de transmitir o conhecimento, a gente vai começar aí uma série de vídeos pegando na mão de cada um, desde o básico, da forma mais simples, e a gente ir avançando na medida do possível dentro do conhecimento, para que cada amigo possa aprender a trabalhar com essa ferramenta do SketchUp, que é gratuito. Então, antes de a gente iniciar esse bate-papo, queria desejar boas-vindas, então, para o Fabiano, né? E isso, Fabiano, caso queira também ponderar alguma coisa aí, para a gente poder iniciar, então, essa nossa conversa aí. Eu agradeço aí, Robson, aí a recepção que você fez aí a todos nós aqui na cidade de Serquilho. Ontem a gente teve a oportunidade de conhecer alguns lugares aqui próximo. Uma cidade bastante arborizada, bastante organizada. É um lugar muito bacana aí para se viver. E nessa nossa visita a gente teve a oportunidade aí também de abrir aqui o computador, né, abrir o SketchUp, né, e aí eu vi que o Robson ainda não tinha algumas soluções aí dentro do SketchUp que muita gente aí já utiliza, né, que facilita, na verdade, a vida da produção e do projeto, né, ali da parte dos móveis aí dos clientes, né. Então a gente veio passando, a gente veio aí baixando alguns plugins, né, a gente fez a instalação, eu fiz uma demonstração aí muito simples ali do que se pode fazer, né, e do que se pode facilitar aí na vida do marceneiro, né? E com isso daí eu acredito que o Robson vai caminhar aí nessa jornada, né, de aprender aí a fazer esses projetos e utilizar aí também, né, quando lhe for conveniente a parte de produção terceirizada aí nas madeireiras, né? Então esse seria o objetivo, né? Então a gente vê assim, para quem inicia, a gente tem às vezes diversas soluções, né? Então a gente tem sempre aquela coisa, o que é melhor, né? O Windows ou Linux? O que é melhor, Windows ou Mac? Né? A gente vem aí na parte de marcenaria, a gente vem sempre com aquela dualidade, né, de questionamento, né? O que é melhor? É o ProMob ou o SketchUp? Né? Então vai ter muita gente que vai dizer, o ProMob é bom, tal, mas a licença é muito cara, é paga, tal, né? O SketchUp você tem aí uma versão aí gratuita ainda, você consegue encontrar ela aí ainda, não sei se a empresa que disponibiliza já retirou do site, mas a gente consegue encontrar aí o arquivo de instalação, né, do SketchUp, mas se a pessoa for buscar uma licença paga, acredito eu que o valor é mais tranquilo de se achar,
E o SketchUp é como se fosse um programa aberto, né, em que diversas pessoas que utilizam ali a ferramenta, como é um programa que se utiliza também aí por arquitetos, por engenheiros, né? Então você tem aí nessa parte de modelagem aí de projeto, você tem diversas pessoas que conseguem criar soluções, né? E essas soluções são chamadas de plugins, né? Você consegue criar essas soluções e inserir dentro do SketchUp para que se utilize para alguma finalidade. Então a gente tem alguns plugins voltados aí para a área de marcenaria. Um deles, que a gente viu ontem aqui, foi o HelloMob. Tá. Mas antes de você falar do HelloMob, eu vou fazendo já as perguntas para o Fabiano, que é as perguntas que eu tinha, e eu tinha uma visão totalmente distorcida do negócio. Porque, veja bem, eu até brinquei com o Fabiano, falando assim, Fabiano, para fabricar, tipo assim, a gente sabe um pouquinho, consegue desenvolver o trabalho aí de uma forma mais tranquila. Mas essa parte de software, né, projetos e tal, eu tenho um pouquinho de conhecimento só para poder fazer um projeto no Promob e um projeto só de apresentação para o cliente, porque eu ainda não sei mexer no projeto para poder deixar ele da forma construtiva do modo que eu fabrico. O SketchUp ele vai proporcionar que eu consiga já de fato fazer o projeto da minha forma construtiva, né? Só que a gente escuta falar plugins, e aí a gente tem o SketchUp, e eu mesmo na minha cabeça, eu que sou ignorante, mas plugin, eu achava que era alguma coisa que já era do próprio SketchUp. Então, para quem não tem nenhum contato ainda com o SketchUp, então, para mim ficou claro, assim, pelo que o Fabiano me explicou ontem, que o SketchUp é um software. Isso. É um programa que você abaixa para fazer o seu projeto. E você tem ele na versão que você abaixa esse software no computador, né? Que você pode pagar por ele, né? Para poder ter. E tem ele disponível também de forma gratuita, que você não abaixa nenhum programa no teu computador. É tudo online. Você entra lá no site, faz um cadastro, inclusive tem um vídeo passado aí, né? Onde o Fred Carlos ele ensinou a gente a fazer esse cadastro e ter acesso ao SketchUp de forma gratuita. Bom, feito isso, imagina-se que você está lá no SketchUp ou você abaixou o programa do SketchUp no teu computador e você então começa a usar o SketchUp. O SketchUp de uma forma básica, sem nenhum plugin, ele é para você desenhar. Você faz de tudo ali dentro. Tá. E o plugin, na verdade, não é do SketchUp. Não que não é do SketchUp, não é a empresa que desenvolveu o SketchUp que necessariamente desenvolveu o plugin. O plugin seria alguma solução que, vamos supor assim, eu quero um plano de corte. Eu fiz ali o meu projeto no SketchUp, desenhei ali um gabinete. Eu quero o plano de corte, relação de peças desse gabinete. O SketchUp não tem essa função. Então, alguém, pode ser uma terceira pessoa, foi lá, desenvolveu esse software, ou esse programa, essa solução, que você abaixa e ele consegue ter uma conectividade com o SketchUp dentro do programa do SketchUp. Então, o SketchUp não tem como fazer o plano de corte, só que você abaixa o plugin que uma outra pessoa desenvolveu, e aí você tem essa possibilidade dentro do SketchUp. Isso é o plugin. É como se você tivesse o seu celular na sua mão, o seu celular serve para você ligar. Eu vou fazer ligação. Só que aí você tem empresas que desenvolvem algum aplicativo que te permitem, por exemplo, você ir num restaurante e ler um QR Code ali no restaurante através de uma solução que você tem com o seu celular. Ou tem outras que você tira uma foto e você faz a medição ali e já consegue desenhar no próprio aparelho, né? Então, é como se fosse isso, por analogia, né? Então, você tem ali uma empresa que fabrica o celular, né? Que tem o software base ali do celular, né? O celular seria o computador, o software base do celular seria o SketchUp, por exemplo. E aí você tem outras empresas que vêm e apresentam ali diversas soluções ali para que você possa ter outro uso ali ou facilitar o uso ali daquela aplicação que você esteja utilizando, né? Então, seria basicamente isso aí, os plugins.
A versão que o Robson falou, que é a versão online, acredito eu que você não tenha muito recurso quanto a isso. Tá? E na versão que você instala na máquina é onde você consegue utilizar ali da própria base de dados ali da biblioteca, que o SketchUp é uma rede também compartilhada, né? Então, às vezes, você fabrica alguma coisa, você consegue jogar isso para a biblioteca do SketchUp e tanto puxar da biblioteca do SketchUp para o seu projeto, né? Como, às vezes, você vai colocar ali um determinado móvel, um veículo, alguma coisa assim, alguém foi ali, modelou e jogou lá para a biblioteca. E aí fica naquela rede ali, né, do SketchUp, a pessoa vem e utiliza aquilo ali no modelo, na modelagem que ela estiver fazendo ali. Tá? Então, basicamente, seria isso. Né? Então, você tem um programa base, chave, e a partir dele ali, dependendo da situação, você vai encontrar soluções que te facilitam o uso profissionalmente naquela área em que você vai trabalhar. Né? Aqui, como a gente trabalha com marcenaria, seria na área de marcenaria. Né? Então, a gente tem aí o que eu trouxe aqui ontem, né? Que eu mostrei aqui para o Robson, apesar de eu não ter tanta experiência, a gente está aprendendo junto. Né? E aí o que vale aí é a oportunidade de a gente buscar esse conhecimento junto, né? E de estar crescendo junto, caminhando junto aí, como é a intenção aí do canal. Né? Então, a gente trouxe para ele viu, né, o que dá para ele fazer, as possibilidades de configuração ali de cada módulo, né, de cada solução que ele tenha no projeto dele, entendeu? E aí ele vai estudando ali, verificando se ele consegue adaptar, né, o método que ele utiliza construtivo ao programa, ou se ele utiliza o programa e de uma outra forma ele vai conseguir trazer isso para a prática. Né? Então aí, basicamente, vai depender de quê? De estudo, né? E aí de ter uma primeira experiência aí, de elaborar um projeto ali e mandar fazer o corte, né, numa madeireira, conferir ali também as peças, se vão vir certinhas, né? E fazer essa entrega, né, aí para o cliente. Né? A partir daí, alcançar voos maiores. Né? Então, por exemplo, dentro dessa questão hoje da terceirização do serviço, que muitas pessoas fazem, por exemplo, eu quero começar a trabalhar com marcenaria, tenho conhecimento da fabricação de móveis, mas eu não tenho, por exemplo, uma serra esquadrejadeira. Então, eu posso mandar vir tudo portado pela marcenaria 4.0, que seja, ou, enfim, pelos fornecedores que fazem essa prestação de serviço. Então, a questão é que se você tem um software no qual você desenvolve esse projeto já da forma construtiva, ele vai conseguir já te dar toda essa relação de peças assim que você encerra o projeto. Você não vai precisar ir lá no papel e na caneta, como eu faço hoje, e determinar peça por peça para entrar dentro do Corte Crowd, que é onde a gente talvez vai pedir para poder terceirizar esse serviço, né, para colocar a relação das peças lá, porque isso o computador ele já vai te entregar tudo pronto. E eu aqui, eu brinco falando, porque eu sou burro, não sei, mas não é. Burrice é falta de conhecimento, é exatamente isso que eu penso quando eu me chamo de burro, né? Não, eu não sou tão burro assim, né, porco fundo. Mas eu brinco assim falando, eu não entendia, embora eu via muitas pessoas falando, o Promob para mim era mais simples, porque quando você pega o Promob, você não tem muito essa questão de plugin, essas coisas, o programa ele já vem meio que pronto, né? Aí você começa a falar de SketchUp, e aí você vê um monte de gente de SketchUp, mas começa um monte de nomes, né? Hello Mob, qual mais outros nomes que tem lá? É o Cutlist, né? Cutlist. Fred apresentou. Que tem aí. O Open Cutlist. Tem vários. Dinabox, enfim. Dinabox, né? Então tem um monte. Aí eu ficava assim ouvindo tudo isso. Eu falei, mas caramba, o que é isso? Daí depois que eu fui entender, como o Fabiano bem explicou aqui, ficou muito claro. O SketchUp é o nosso celular. E todos esses nomes que a gente escuta falar, que são os plugins, nada mais do que os aplicativos no qual a gente colocaria no celular para a gente ter de recursos a mais. Aí eu falei, agora estou entendendo. Aí eu falei, assim como eu não tinha esse conhecimento, me achava burro por não entender, aí eu falei assim, não, mas também deve ter muita gente que está na mesma situação do que eu, e às vezes não põe assim de uma maneira tão clara para que as pessoas de fato possam vir a entender. Então, qual a intenção do nosso vídeo de hoje? Já que os amigos já entenderam que o SketchUp é, de fato, o programa base, onde que vai estar rodando os outros aplicativos, que no caso é os plugins, o Fabiano, ele gentilmente vai explicar para a gente só alguns nomes
e para que exatamente, assim, de uma forma bem simples, objetiva, para que serve, sem muito assim, querer muita parte técnica, porque o vídeo não é muito para isso. É só para a gente apresentar para os amigos os mais conhecidos e exatamente qual a sua serventia dentro do programa lá. Né? Aí, vamos começar por algum aí. Qual que você acha, Fabiano? Pode ser o HelloMob mesmo. O HelloMob ele já tem aí a integração junto ao CortCloud. Entendeu? Então, o amigo marceneiro aí que tem aí o cadastro, né, junto ao CortCloud, né, que tem aí alguma central aí de trabalho próximo à casa, né, que consiga fazer aí o corte aí, a terceirização do trabalho, né, com o HelloMob você consegue, com um clique, já fazer a integração já direto no CortCloud e mandar ali a relação de peças lá para o CortCloud e ali já tem um orçamento, né, ali para um trabalho que vai ser feito a algum cliente, né, isso aí diretamente com o HelloMob, tá? É claro que se tiver algum amigo que não tenha nenhuma central aí próxima, mas queira utilizar o HelloMob, você faz ali o seu cadastro ali no CortCloud. CortCloud é um site à parte. É da mesma empresa, né? A mesma empresa tem a solução lá e também tem para você fazer de forma ali, até no celular você consegue trabalhar com o CortCloud. O CortCloud seria mais ou menos assim, eu vou terceirizar o serviço. Esquece que você não faz projeto. Então, você faz tudo no papel e na caneta. Você tem todas as peças. Então, não preciso necessariamente do SketchUp ou nada disso para me terceirizar. Aí eu entro no CortCloud, aí lá eu vou colocar, vou digitar, né? Quero 2 peças iguais, medindo 60 centímetros por 1,30 m. 4 peças de 15 centímetros por 20. Isso. Aí mando lá, e aí eles vão cortar, eu autorizo, né? Eles podem colar fita de borda, fazer usinagem, enfim, cada fornecedor vai ter uma prestação de serviço que uns têm, outros não. Então, eu consigo terceirizar o serviço através de um site, que é o CortCloud, direto com o fornecedor, eu colocando de forma manual a relação das peças do que eu quero. E o HelloMob seria, no caso, você fazer o seu projeto no computador, e ao invés de você fazer isso manual, você vai exportar isso direto para lá. Você tem diversos caminhos aí, né? Por exemplo, você pode fazer manualmente, que é um caminho muito difícil, e a probabilidade de erro é muito grande, né? De você inserir ali digitar errado. Um 8 por um 6, ou na hora inverter um 6 por um 4 ali, você ficar aí com um pepino na mão, que às vezes você vai precisar de uma chapa a mais, né? Né? Para poder fazer o trabalho. Mas você pode também, lá no CortCloud você consegue baixar ali um arquivo em Excel, um arquivo máscara, né? Que você ali vai digitar, ele já te dá ali o comprimento, largura e onde você tem que colocar a fita, né? Numa planilha, que é um banco de dados, na verdade. E aí você insere ali essas informações, você baixa uma planilha vazia e sobe essa planilha, né? Ela preenchida lá para o CortCloud, você podendo conferir isso ali no Excel, que é mais simples do que no próprio aplicativo, e aí você carrega essas informações ali no SketchUp, né? Como se fosse uma a uma ali, né? Você consegue fazer isso. O HelloMob também, você tem... facilita porque você já vai direto, né? Ali para o CortCloud, né? E aí o cuidado que você tem que ter é onde você vai colocar as fitas, onde você vai usinar, aí você tem que ver se aquela forma, aquele método, né, que você está tendo ali escolhido, né, é igual ao método que você vai, né, utilizar, se aquilo vai facilitar a sua vida, porque você pode tanto escolher peças usinadas ou não, né, você pode às vezes fazer um fundo fechado por trás e utilizar um tamponamento, ou você pode pedir ali no teu projeto o fundo rasgado ali da peça, você tendo que fazer isso ou na casa ali do cliente ou no seu espaço aí na marcenaria. Então vai muito assim do que você vê como solução para aquele projeto, né? Você pode tanto escolher uma forma de trabalho único, configurar tudo de uma forma, quanto você pode configurar somente para um determinado projeto fazer daquela forma. E aí fica isso salvo num arquivo ali dentro do SketchUp, né? Na hora da montagem você consegue abrir esse arquivo
né, e fazer ali a conferência, né? E hoje, assim, o que facilita muito hoje também, que hoje já tem ali nas peças, quando você pede ali na central, é uma coisa que o amigo que está começando, ele tem que ver, né, junto à central, né? Hoje tem a etiqueta, né? Então eles mandam uma etiqueta com o nome da peça, né, com a medida da peça, né, às vezes com o nome do móvel, quer dizer, você vai pedir de mais de um ambiente. Isso. E aí vem também um QR Code, né, ali na etiqueta. Esse QR Code, você coloca o celular ali com o leitor de QR Code, ele abre um link, né, na internet, que ele te mostra ali, naquele imóvel que você está construindo, o local exato daquela peça. Né? Então, isso se facilita demais, porque você imagina o seguinte, né, você compra ali para o seu filho blocos de montar do tipo Lego, né? Aí você tem aquele manualzinho que vem, aquela folhinha, com aquele manualzinho você vai montar ali o que você comprou, né? O carrinho do Batman, o que seja. Mas se você não tiver aquele manual, você tem um monte de peça que você não sabe para onde vai colocar. Então, aí para a gente é do mesmo jeito. Se chegar sem etiqueta, sem medida, você imagina você ter que medir toda a peça que chega. Às vezes vem 300 peças aí no guarda-roupa. E aí onde é que você vai pôr? Né? Então, facilita demais por conta disso, entendeu? Então, você passa a utilizar um recurso, né, para que te facilite e você consiga, na verdade, otimizar o seu tempo, né, e entregar ali, que na verdade o que você ganha ali o seu ordenado de acordo com a entrega produtividade, a entrega do bem que o cliente comprou, entendeu? Se você vai levar 30 dias para poder entregar aquilo, você vai receber a mesma coisa de uma pessoa que entrega em 3 dias. Né? Então, aí você tem que ver o seguinte, ver a forma com que você vai utilizar os recursos aí que a gente tem hoje para que possa facilitar aí o uso aí dessa ferramenta na produtividade aí dentro do ambiente em que você tem, né? Muitos amigos aí que já têm mais experiência, né, já passaram por HelloMob, já passaram aí por Promob, né? Às vezes já tem ali uma produção muito grande, né? E aí precisa ali de mais agilidade ainda, né? Do que às vezes o marceneiro de um homem só, que trabalha sozinho, com a família, com a esposa, né? Não tem ali às vezes um colaborador ali para ajudar ali dentro do ambiente, né? Então, quando você já vai tratar assim de uma fábrica, primeiro uma pequena fábrica, né? Aí muitos aí já estão utilizando aí outras alternativas, né? Eu vou lá, estou estudando ali o Dynabox. O Dynabox você já consegue fazer todas as usinagens ali, já manda tudo certinho, faz ali numa CNC ou algo assim, entendeu? Então, você tem amigos aí que já estão ali, tanto no nível de conhecimento diferente, quanto no nível de necessidade ali na sua produção diferente, entendeu? Então, aí a gente tem que saber muito bem enquadrar isso aí. Por quê? Porque às vezes o que é bom para um, né, não vai atender a realidade do outro. Né? E outra coisa também vai muito para quem está começando, né? Você tem que experimentar ali, né? Experimentar o Promove, experimentar o SketchUp, porque eu acredito assim, não tem o que é melhor, né? Tem aquilo que a gente se adapta, tem a adaptação mais fácil, né? E o que vai ser melhor é aquilo que a gente vai conseguir produzir, entregar e ganhar o dinheiro ali para colocar o alimento dentro de casa, entendeu? Então, se você utilizar uma solução dessa de forma racional, que você consiga fazer uma entrega de forma mais ágil do que o que você já vem fazendo, né? Então, você vai aumentar a sua produtividade, necessariamente a sua família ali vai ser melhor assistida ali pela força do seu trabalho. E ainda dentro dessa questão do Dynabox, né, que é o primeiro que a gente está falando, é isso, né? Não, HelloMob, desculpa. Eu já estou querendo já com nível hard, né, que é um negócio mais top. Então, no HelloMob, veja bem, a gente também tem um recurso lá que você mostrou para mim que é interessante. Se a gente não tem esse plugin, né, que é essa melhoria aí, nessa solução, eu teria que fazer o desenho, por exemplo, de forma totalmente manual. Pecinha por pecinha do móvel. Agora, se eu tenho esse plugin abaixado, que é o HelloMob, ele já me dá algumas opções de alguns móveis já pronto. Por exemplo, assim, alguns móveis padrão, gaveteiro, armário superior de cozinha. Aí eu consigo já, ao invés de ter que desenhar peça por peça, eu já consigo trazer isso para dentro do meu projeto pronto. E aí eu só vou mexer nas medidas, largura, altura, profundidade, quantidade de prateleira, quantidade de gavetas,
e assim já agiliza mais o tempo de fazer o projeto, né? Ele já te traz ali, a gente chama na informática de default, né? Que é a configuração básica inicial. Ele já te traz ali um recurso técnico que quem fizer daquela forma não vai bater cabeça ali na hora de montar, né? Por quê? Porque ele já te traz algumas medidas de forma padrão, né, que é utilizado aí na grande maioria das vezes, e te traz a opção de você fazer as exceções, né? Que é você alterar uma medida disso, uma medida daquilo, de acordo com a realidade ali do teu projeto, né? Então, ele te permite isso daí, né? Ele tem tanto, assim, os módulos padrões, né? Que você pode trazer, por exemplo, já a estrutura de um guarda-roupa, para você poder colocar a porta, quanto ele tem a parte ali de peças avulsas, né? Que você tem uma base, você tem ali as laterais, né? As portas de gaveteiro, né? Você consegue fazer essa montagem também, né? De um móvel, né, sem utilizar também o que você tem por padrão lá, fazendo essa montagem, utilizando essas peças avulsas ali dentro. Tá? Isso eu achei interessante, porque, como eu estou falando, eu não tenho conhecimento nenhum de SketchUp, e essa visita do Fabiano aqui, eu conversando pessoalmente, eu consegui esclarecer muitas dúvidas, por isso que eu falei para ele, cara, a gente precisa gravar esse vídeo, porque não é possível que só eu tinha essas dúvidas. Então, por exemplo, eu falava assim, mas eu pensava, né? O Promob para mim é melhor, porque o Promob ele já traz os módulos prontos, é só eu ajustar. E no SketchUp não, eu falei para ele, eu tenho que ficar desenhando pecinha por pecinha. Aí ele falou, mas aí você precisa abaixar um aplicativo, vamos falar assim, uma solução que já tenha isso. Eu falei, mas então já tem os módulos prontos igual no Promob? Tem, só que no SketchUp só ele por si só, não, mas aí você abaixa o plugin e aí ele fica igualzinho o Promob. Eu já tenho as peças, lógico, não generalizem, né? Que igualzinho, porque um programa é diferente do outro, né? Então tem algumas coisas que mudam. Mas basicamente eu tenho a mesma função que eu teria no Promob dentro do SketchUp com a utilização do plugin, que é o HelloMob. Né? É aquilo que eu falei, o objetivo é entregar o móvel acabado do cliente. A forma como você vai modelar isso aí, cada amigo aí tem que verificar aquilo que melhor se adapta, né, a cada solução. Eu mesmo cheguei a utilizar o Promob e eu não consegui fazer ali a configuração do configurador ali de dimensões. Né? Até porque eu estou ali iniciando, eu não tenho ali uma estrutura ali para fazer, não tenho ali a experiência ali apurada aí de campo, né, de montagem e de entrega. Por quê? Porque eu trabalho com rock, né? Trabalho em casa, trabalho para casa, necessariamente, ainda peguei algum trabalho ou outro, fiz para amigo, mas na verdade às vezes eu nem cobrei, né? Entreguei, vai na amizade, né? Por quê? Porque se eu for cobrar do amigo, o amigo vai achar... E agora tem um monte de amigo querendo ser amigo do Fabiano Prado. Você vai cobrar o que você acha justo pelo seu material e hora de trabalho, a pessoa vai dar um pulo, não vai querer acertar, então você mantém na amizade ali. E às vezes você precisa também do trabalho de uma outra pessoa, a pessoa também te dá a mão também, a gente vai levando as coisas assim. Tá? Então, assim, depende muito, né, da forma como cada amigo vai enxergar, né, e também dos recursos também que cada amigo tem. Porque às vezes o amigo tem uma máquina um pouco mais antiga. Né? Aí o Promob, às vezes, o Promob, às vezes, ele pesa um pouquinho, né, mais. Aí você tem como utilizar o SketchUp, fazer uma configuração lá para você ver o móvel de não colorido, mas ver ele preto e branco ali, carregar um pouquinho menos na memória do teu móvel, e você vai trabalhando daquela forma, entendeu? Então, você tem que ver isso aí também, né? De acordo com os recursos que você tem, qual vai ser a solução que vai ser adequada a cada um. Bom, né? E depois do HelloMob, qual outro plugin, no caso, alguma outra solução que a gente tem para poder abaixar e somar com o SketchUp? Então, a gente tem assim, se você não quiser trabalhar diretamente com o Corte Cloud, né? Por exemplo, você vai falar assim, eu vou fazer uma modelagem utilizando o HelloMob, mas eu vou cortar isso aí dentro da minha marcenaria. Tá, você não vai terceirizar os cortes. Não vou terceirizar, ou na verdade eu posso até dizer o seguinte, eu vou usar as sobras que eu tenho na minha marcenaria para fazer um pequeno projeto ali para alguém, e vou utilizando aquilo ali, eu vou ganhar dinheiro com o material que está parado ali, né? Então, o que você pode fazer? Lá no HelloMob, você tem a opção de você fazer um projeto sem vincular nenhuma central. Então, você clica lá na opção,
né? Você não vai vincular central nenhuma. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer ali o seu desenho, ali, o seu projeto, e aí você tem algumas opções, né? Como já foi apresentado aí pelo amigo Fred, né? O Cut List. Né? Que no caso é um outro plugin. Que aí você seleciona ali o que você construiu, ele vai te dar a relação de peças. Né? Você tem o Max Cut, né? Também já foi apresentado também, que você consegue fazer isso também. E aí eu trouxe um outro aí que eu trouxe para o Robson, para ele dar uma olhadinha, que é o Open Cut List. Ou seja, ela tem três soluções que fazem praticamente a mesma coisa, mas tem algumas pequenas diferenças entre um e outro, mas o objetivo é o mesmo. É o mesmo. Que é dar uma lista com a relação das peças, a criar os nomes das peças, que é falar bonito, certo? Os nomes da peça, a quantidade das peças, aí fora a relação das peças, que é essa lista, ele vai te dar um plano de corte com o melhor aproveitamento da chapa, do corte, não só da chapa, mas de algum pedaço que você tenha de sobra, que você possa cadastrar aquele pedaço naquela dimensão, e ele faz o plano de corte em cima daquele pedaço com a medida específica. Aí, assim, aquilo que eu comentei, né? Como você tanto tem os programas que você vai escolher de acordo com aquilo que cada amigo vai entender que é o adequado, esses plugins também, cada amigo experimenta, vê, porque às vezes até layout, a pessoa não adapta com aquilo ali, não acha legal, aí acha de uma outra forma, outra apresentação, uma apresentação mais tranquila para trabalhar, então você instala o plugin e aí você faz a experimentação. Esse Open Cut List, ele é interessante por quê? Porque ele te mostra isso tudo dentro do próprio SketchUp. Não precisa sair não dele precisa abrir outro... Isso. Jogar para o Excel, você pode exportar também para Excel as peças, mas você dentro do SketchUp você consegue, por exemplo, clicar peça a peça e, por exemplo, ali dentro do Open Cut List, você dizer onde você quer colocar a sua fita de borda. Mas aí você chega lá e fala o seguinte, eu não sei onde é que é isso aqui. Aí ele tem a opção de você clicar lá, né? Isso a gente pode estar demonstrando aí numa outra oportunidade. E aí o próprio aplicativo, ele vai dentro ali do seu modelo, né? E ele te mostra o local exato da peça e a posição dela. E aí você diz qual lado que você quer aplicar a fita de borda. Entendeu? Então, você tem diversas soluções aí, e aí o interessante é a gente seguir aí nessa pegada aí que o canal tá trazendo essas informações, para que a gente possa estar aprendendo e crescendo juntos aí, todo mundo, né? E aí cada um adaptando a sua forma de trabalho dentro das suas condições, tanto técnicas aí, quanto a computador, né, quanto operacionais, né, na própria marcenaria, tanto quanto as madeireiras que tem próximas aí também, porque algumas vão fazer usinagens e outras não. Né? Ou alguém também não vai ter madeireira nenhuma ali perto. Né? Então pode utilizar a ferramenta para otimizar o trabalho dentro da própria marcenaria. E aí você falou o nome de 3 plugins que fazem basicamente a mesma coisa. Quais que são? Só para recapitular. Max Cut, Cut List e Open Cut List. Tá. O segundo que ele disse que é o que o Fred apresentou, que é o Sketch Cut. Tem o Sketch Cut. Sketch Cut ou Sketch Cut? Acho que é uma coisa assim. Esse, inclusive, já tem um vídeo, eu vou deixar no link o card acima, onde o Fred ele ensina a baixar também, porque isso também é um software, um programa, que caso queira, você pode tanto baixar ele para ter como um plugin de acesso, para ter uma interligação entre o SketchUp com o SketchCut, mas dá para a pessoa baixar o SketchCut, que é um outro programa, que é assim, por exemplo, se o cara é das antigas, faz toda a relação de peças na mão, ele consegue ter o SketchCut só para poder fazer o plano de corte para facilitar na hora dele abrir a chapa lá na serra. E isso ele pode baixar tanto no celular quanto no computador. Né? Então tem um vídeo já ensinando isso. O SketchCut é bem utilizado, o pessoal fala muito bem dele, acho que tem 2 versões, tem uma que você paga um valor, e pelo que já me falaram, assim, essa versão paga é bem interessante, porque otimiza bem a questão do uso da chapa. Né? E aí cada amigo vê, às vezes pega aquele período de 7 dias ali, que você compra na internet, você pode estar... Não é muito caro, é R$150 e você tem 3 acessos, então dá até para 3 amigos conversarem e comprar, de repente, 3 amigos que sejam assim, marceneiros de confiança, né?
vai lá e compra essa versão, cada um fica com uma chave de acesso e cada um paga R$ 50 e você paga uma única vez, não é todo ano. E é uma ferramenta que vai agilizar demais. É tudo que a gente tem de recurso aí que possa utilizar, é bom a gente experimentar, né? E essas compras na internet, você até na loja do Google ali, você comprou, você tem ali um prazo ali que você pode experimentar e cancelar. Se não gostar, né? Você vai ali, compra, não gostou, né? Se você comprar você sozinho, você tem mais 2 chaves, aí foi a ideia que o Robson falou. Às vezes tem algum amigo que queira, aí você passa uma chave para o amigo faz o ressarcimento, então fica dividido aí. Ou dá de presente também, se você tiver abonado, ajuda o outro que às vezes não tem condição, vale muito a pena. O sentimento de gratidão não tem valor no que pague isso, né? Bom, fora esses plugins, tem algum outro que você se recorda? Tem um que eu utilizo também, que é um para você fazer vista explodida, né? Legal. Você coloca ali, você seleciona o móvel, a unidade, aí você fala, estou na hora de montar. Eu quero fazer a vista explodida daquilo ali, né? Você utiliza a opção lá, e aí o SketchUp, ele amplia ali as peças, ele abre, né? E você consegue enxergar ali também, né? É uma opção. Eu não sei se ele consegue fazer junto ao HelloMob, né? A gente fez um teste ontem aqui, a gente não conseguiu, e é assim, como a gente está aprendendo junto, a gente vai fazendo os testes. Pode ser que não. Mas ele é interessante, isso daí, por quê? Porque às vezes você precisa, às vezes você desenha o próprio móvel, né? Você não utiliza, às vezes, o HelloMob, né? E aí você consegue ampliar aquilo ali e trazer aquilo de forma aberta ali, até para poder mostrar. Às vezes, ou seja, descolando as pecinhas uma da outra, ficando meio que na posição, como se você fosse lá encaixar tudo ela. Então você consegue ter uma visão de montagem daquilo, né? Até às vezes para mostrar para o cliente, que às vezes o cliente olha aquilo ali e acha, é muito simples, é só 2 portinhas, só que ele não sabe o que tem ali dentro, para você estruturar aquilo. Ou um móvel tamponado também, né? Tipo assim, dá a impressão que é uma madeira grossa, né? Mas não é. É 2 camadas de madeira, né? Vamos falar de MDF. Então, na vista explodida, ele vai ver que tem uma caixa, depois vai ter um outro revestimento de MDF que vai vir por fora. Então, consegue ter essa visão bem clara para a pessoa. E isso, assim, é o que a gente conseguiu ver com essa pouca experiência aí que eu adquiri, de busca mesmo também aí na internet, né? Em alguns materiais aí que eu já pesquisei, né? Porque na minha situação eu não tenho ali como hobby, né? Utilizar ali uma serra esquadrejadeira ou algo mais profissional, né? A gente vai trabalhando ali com os recursos que tem, e não é a falta de recurso que vai fazer a gente não trabalhar ou não produzir aquilo que a gente deseja, né? Então a gente vai buscando aí as alternativas, e as alternativas a gente, à medida que a gente busca, na iniciativa do Robson, e a gente vem apresentando aí para vocês, né? E lembrando que essas alternativas, no caso de todos esses plugins, né, que a gente pode colocar dentro do SketchUp, um amigo que buscar, de fato, estudar para poder trabalhar com essa ferramenta e todos os seus plugins, eu digo para vocês com toda certeza absoluta, e isso, o que eu vou dizer, é a mesma opinião de pessoas no qual, para mim, são referências, como Elias Leão e o Thomas Alves, lá de Xangri-Lá, né, da D&D Ambientes Planejados, que é o quê? Uma pessoa que tem conhecimento dentro com uma ferramenta dessa, de SketchUp, e todos os seus plugins, ele consegue trabalhar de forma profissional, ágil e rápido, muitas vezes sem ter necessidade de ter uma serra esquadrejadeira. Embora seja muito legal ter, importante ter, mas quem tem esse conhecimento, ele consegue praticamente terceirizar todo o processo nessas empresas aí que fazem a prestação de serviço de usinagem, assim por diante. Aí, assim, aí o amigo pode falar, mas fulano trabalha com hobby, né? Tá, o outro ali trabalha profissionalmente, eu não vejo diferença. Não, o robista, ele sabe, a maioria dos robistas faz o trabalho melhor do que o do profissional, porque o robista ele faz com paciência, com amor, com dedicação, e o marceneiro às vezes já está cansadão, já está ali meio que... Às vezes, assim, o que vai diferenciar, que eu falei para o Robson aqui, que é uma grande vantagem, é porque ele já tem muita experiência de campo, né, e também de... método construtivo, né? Sabe aquilo que se estruturar de alguma forma vai dar certo, e se fizer de determinada forma ele sabe absolutamente que vai dar errado, né? Então isso é o quê? É um ponto muito importante, porque na hora de você utilizar uma solução como essa aí que a gente está apresentando, né?
nesse bate-papo, né, apresentando sem abrir nada. Né? Já... E o que é interessante é o seguinte, é que com esse conhecimento que se tem, com essa bagagem que se tem, fica muito mais tranquilo o uso. Né? Porque você vai ver ali como está sendo feito, tal, você vai saber o quanto de tempo você leva para fazer determinada usinagem. Você, não, mas é melhor o tempo que eu vou gastar aqui vai ser mais um dia de serviço. Não, então eu prefiro comprar mais uma chapa. Né? Ou seja, eu troco ali o meu custo do meu dia de trabalho para fazer um monte de usinagem por uma chapa a mais e tamponar o móvel. Entendeu? Então é basicamente isso. E aí você consegue entregar um dia antes. E colocar um outro na produção. E tem mais uma coisa que eu vejo como algo importante, que é muito legal nisso, que é o quê? A partir do tempo, conforme o tempo vai passando, a nossa vitalidade, a força no braço, a coluna, já não é mais a mesma. Então, por exemplo, aqui é a minha esposa que ajuda eu a cortar chapa. Agora, imagine você pegar a tua esposa para poder pegar uma chapa que pesa de 30, 40 quilos, para poder pegar do outro lado da serra para poder abrir ela. Então, eu fico pensando assim, é até uma forma muito amorosa da nossa parte, de repente você, quando, talvez não terceirizar tudo, mas abrir as chapaiadas, assim, em tiras, já diminui muito o peso, é bom para a gente, que às vezes já não é tão jovem assim, a coluna agradece, a esposa ou quem está ajudando também, sem contar que essa questão que o Fabiano bem disse, que agiliza o processo de produção. O meu custo é maior, porque eu vou pagar por isso? É maior, com certeza, mas... Só que um móvel que, de repente, eu ia levar 15 dias para fazer, de repente, eu consigo fazer em uma semana. Então, eu consigo entregar mais serviços no menor tempo possível. Então, uma coisa acaba que compensa a outra. E lembrando que muitos desses processos que podem ser terceirizados, se a gente terceiriza, é uma das partes, talvez, que também traz muito cansaço físico para a gente. Então, você fica com a cabeça um pouco mais descansada, vai se preocupar em pegar aquelas peças já todas cortadas, da forma que você determinou, você projetou, e montar tudo aquilo e se preocupar com a instalação, que já é uma outra dor de cabeça, que infelizmente ainda não dá para terceirizar lá com eles. Uma hora, se der, é uma boa. Formar um grupo aí, uma equipe aí de instalador, você vai só supervisionar aí. Fazer mais o trabalho de consultoria aí, né? De repente isso é uma saída aí, né? Ô, Fabiano, e fora esses plugins, você lembra de mais algum? Para poder dizer? Eu tenho uma infinidade, né? E eu, como eu falei para você, eu estou nessa questão aí do SketchUp, né? Vamos dizer assim, que eu estou alguns passos aí à sua frente. Né? Não, certeza. Não muitos. Mas está à frente, está trazendo conhecimento, estou aprendendo. Então, assim, a gente ainda está buscando, né? Sim. Mas assim, muita coisa a gente vai procurar de acordo com a necessidade que a gente vai ter. Né? Então, daí vão surgindo outras alternativas aí. Né? O SketchUp, a gente vê assim, eu não conhecia ele antes, né? Passei a gostar muito, consegue se fazer muita coisa ali dentro. Né? E aí é utilizar ele, as ferramentas que tem, e aí você tem que ir experimentando aquilo que eu falei, né? Vai experimentando e vai vendo se consegue atender a tua necessidade de produção. Pode ser que chegue uma hora que você tem algum gargalo, você fala, não dá mais. Eu tenho que buscar uma outra alternativa. Aí você tem outros... no caso, por exemplo, que está acontecendo com o Thomas. Isso. O Thomas ele já usou de tudo isso, hoje ele está partindo para o Dynabox. Dynabox, só para os amigos poderem entender, é um plugin que você coloca ali também no SketchUp, que você vai conseguir ver não só essa questão dos cortes, da onde que fica de borda, mas tem também a parte da usinagem. O que é a usinagem? Vai colocar dispositivo de montagem, furo do caneco da porta. Então, aí o Dynabox ele permite que o computador dele tenha linkado já direto com a máquina de CNC dele, dentro da empresa dele. Ele não vai nem terceirizar isso para outra pessoa. Ele já tem dentro da marcenaria dele as máquinas que as empresas que terceirizam têm. Então, ele pega e consegue, através do Dynabox, já mandar para a máquina dele lá do CNC fazer todos os cortes e usinagens de forma automática. Então, isso já é uma outra solução. Lógico que tudo tem seu preço. Alguns aplicativos, alguns plugins são pagos também, para deixar bem claro. Mas a grande maioria não, são todos gratuitos, mas os recursos mais hard, vamos falar assim, daí já tem os seus custos, né? O que eu consegui instalar ontem aqui para o Robson é tudo gratuito. Tudo. E abaixou, acho que uns 5, 6 plugins, não foi? Deixa eu ver. Foi um pouco menos. Foi o Hello Mob, o Eclipse The Place, o Open Cut List, e o outro lá, acho que você já tinha lá, o
Então foram 4. O Cotlist você já tinha. Foi 4. Não, mas aí tem o que o Fred colocou lá. Isso. Aí ficam 4. Então. 4. Uhum. Então é a busca da solução é que faz a gente encontrar um plugin aí à frente, porque a gente sabe que tem alguém que viu esse problema anteriormente e já criou a solução. Às vezes a solução já está bem à porta e a gente não sabe, né? Exato. Então foi bem facinho, a gente entrou e conseguiu baixar nos sites aí. E aí já está instalado aí para o Robson iniciar os estudos aí. Sim. E quem sabe ele aprendendo aí, ele vai pra trazer. Gente poder compartilhar. Vai trazer o conteúdo aí para o pessoal também poder crescer junto aí, né, nessa tocada aí da terceirização. Sim. Né, utilizando ali os recursos disponíveis para produzir soluções aí para os clientes, né, e trazer aí os recursos aí a cada casa aí, a cada família. Bom, tudo começa com a instalação do SketchUp. E para isso já tem um vídeo no canal onde o Fred ele demonstrou o SketchUp lá para você conseguir ter acesso à versão gratuita. Então nós estamos agora organizando com os amigos para que a gente agora faça aulas práticas, demonstrando na tela do computador como dar os primeiros passos no SketchUp e assim a gente poder ir aprimorando o conhecimento, né? E entrando na parte de cada um desses plugins do qual foram falados. Como é que baixa, Robson? Nós vamos mostrar tudo isso para os amigos dentro dessa série de vídeos do qual não será eu quem vai apresentar, mas sim cada aula, talvez um amigo diferente ou um início com algum amigo, depois a gente vai mudando os professores conforme a necessidade do conhecimento, né? Então, eu só quero aqui agradecer ao Fabiano Prado, que gentilmente passou aqui para me conhecer aqui, para poder ter essa conversa comigo. Eu fiquei lisonjeado com esse Fabiano, acho que 2 anos, se não for um pouquinho mais. É um cara sempre muito proativo, um cara... Cara, eu amei conhecer o Fabiano, já tinha muita amizade com ele, já o chamava de amigo, agora mais ainda. Queria agradecer, ele veio aqui, conheci a esposa dele, a Luciana, com os filhos, o Gabriel com o Danilo. Falei certo o nome agora? Todo mundo. Aí, ó. Eu tô ficando bom de meu. Ômega 3, vamos continuar tomando que tá dando certo. Então, queria agradecer porque é uma família muito gente boa que, nossa, e ele veio aqui ontem, a gente pôde pescar no laguinho aqui embaixo, pôde ter uma conversa muito produtiva, né? E aí agora ele está seguindo viagem aí, vai visitar outras pessoas, que ele está de férias, né? Mas eu fico lisonjeado com o privilégio que a vida me dá, né? De poder conhecer amigos dessa forma que tanto contribuem com a gente. O Fabiano, tenho certeza que a maioria dos amigos o conhece, já participou de algumas lives, está sempre em todas as lives no chat, é administrador do nosso grupo, como bem disse. Então é um cara que eu tenho muita gratidão de verdade. E eu tenho certeza que essa aula aqui trouxe, embora a gente não mostrou a tela, mas deu para que as pessoas de fato entendessem qual é o mecanismo, o que é cada uma dessas nomenclaturas. Ele fala bonito ou não? Então, os nomes de cada um desses plugins, exatamente como é que funciona e para que serve, né? Fabiano, gostaria de dizer algumas palavras? Eu queria agradecer aí o Robson aí pela recepção aqui na cidade. Foi um dia, praticamente não deu nem 24 horas ainda, mas foi muito bom a gente compartilhar alguns momentos aqui em família, né? Conhecer a família dele, conhecer os pais, os bichinhos que ele cria aqui, que não são poucos, né? Só não tive a oportunidade de conhecer o Davi, né? Que o Davi mora em Sorocaba, né? Mas a gente conseguiu ver esse clima aqui de interior, aqui na cidade de Serquilho, né? Cidade pacata, cidade boa para se viver, né? Bastante arborizada, com parque, com segurança. Uma cidade bem interessante e ainda mais na presença aqui dos amigos aqui, que a gente teve o prazer aí de Deus colocar no caminho da gente conhecer, né? E aí, através do canal, né, Nós Pisóis, a gente sabe, né, que para onde a gente for nesse Brasil, a gente tem aí casas abertas aí para que a gente possa visitar e compartilhar alguns momentos aí com vários amigos aí que estão aí no grupo, né, no nosso grupo de WhatsApp, né, e estão vendo aí o vídeo, né, aqui também, né, tendo esse prazer de assistir esse vídeo.
né? E aprender juntos, né? Que é o que a gente faz ali, né? Ali um grupo bem tranquilo ali de lidar com as pessoas, têm as regras ali no grupo, as pessoas ali têm liberdade ali de postar ali a sua realidade, né, de trazer alguma coisa ali para a gente, de acordo, seguindo ali as regras, a gente consegue estar mediando isso daí, mas o grupo está bem tranquilo, não tem nada de ruim ali no grupo, né, e muito pelo contrário, né, a gente se diverte muito ali no grupo, com os amigos. Familiar bem legal. Então a gente sabe, assim, através ali do canal, do grupo, do Robson, a gente tem aí uma quantidade de amigos aí que a gente pode contar aí ao longo desse Brasil, e quem sabe em outras oportunidades a gente vai visitar em outras regiões aí. Pessoal, aí vocês me aguardem. Quem sabe... De Brasília para o mundo. Eu posso estar batendo na porta aí de cada um, viu? Muito bem, meus amigos. Então, esse foi o nosso bate-papo aqui com o nosso grande amigo Fabiano Prado, diretamente de Brasília, nossa capital nacional. Fico muito lisonjeado com a presença dele e da família dele. Assim, a gente se despede de cada um de vocês. E, por favor, não esqueça de deixar aquele like para poder contribuir no ranqueamento do nosso canal. E fiquem atentos aí com ativar o sininho para poder receber, então, os próximos vídeos que a gente vai poder mostrar na prática, então, como a gente poder aprender, de fato, a trabalhar com essa ferramenta tão importante e legal que facilita a nossa vida, que é o SketchUp e seus plugins. Tá bom, gente? Forte abraço para todo mundo e até uma próxima aí. Valeu!